Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, Centro Espírita Alvorecer, que nos acompanham nesse momento de pandemia pela internet, muito boa noite, que a paz do Divino Mestre, Senhor Jesus, nos abençoe esse propósito de trabalho e de aprendizagem. Para nós iniciarmos o nosso trabalho da noite, é muito bom a gente estar aqui junto, em nome de Jesus. Eu vou ler uma lição do Pão Nosso, a 145, Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que se envergonhar. Palavras de Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas e mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as ferramentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas. Diante do Senhor, há busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da com títulos santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra a todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é fundamento vivo do serviço manifesto. Classificam-se os trabalhadores em posições, contudo, o campo é um só. Centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos decorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Com essa página, nós vamos aproveitar para a gente, nós nos reunimos em pensamento, em sentimento, com Jesus, nosso mestre, aos amigos e pais, a que nos assistem, das duas casas, né, do Centro Espírita Alvorecer, do Centro Espírita Filhos da Luz, com o nosso irmão como representante, nosso irmão Ednilson. Nós vamos orar pedindo a Jesus as bênçãos necessárias
para todos nós. O amparo, Senhor, que necessitamos. Nos, Mestre, seus mensageiros de luz, para nos coordenarem, para intuir o nosso irmão Adnilson, que hoje fará uso da palavra, trazendo-nos do seu evangelho de luz, lições que nos fortalecerão, lições que nos calarão fundo ao coração, para que nós possamos buscar entender o pensamento de Jesus e lutar por trazer para o coração e para a nossa diária. Que essas bênçãos, que com certeza jorram a nós dos mais altos, aquela água cristalina da fonte divina, balsamiza as dores, possa se espalhar por toda a humanidade. Onde haja dor, sofrimento, possa essas bênçãos, Senhor, aportar o coração de todos que sofrem. Que a tua paz bendita seja em nossos corações. É que nós possamos, cada vez mais, estar fortalecidos no teu evangelho para vivenciar a vida plena que nos espera. Ajuda-nos, Senhor, a nos transformarmos para caminhar o mais rápido possível em direção à ação. Muito obrigado, Senhor, você que tem em nós pelo trabalho, os espirituais que nos assistem e, sobretudo, a permissão de Deus, o Pai Criador bendito, que não nos falte. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Jesus, nos fortaleça e nos... Assim seja. Então, meus irmãos, que nossa tarefa da noite, em nome de Jesus, nós vamos fazer para... Minha voz está chegando para... Alô? Adnilson? Estão me ouvindo? Alô? Eu estou te ouvindo. Alô? Ih, cara. Nós estamos te ouvindo. Oi. Está me ouvindo, Adnilson? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Adnilson? Eu estou. Está me ouvindo? Então, a gente continuando. Estou. Então, tá bom. Porque tinha sumido aqui, eu estava te chamando e você não ouviu. Então, então tá bom. Estou ouvindo, sim. A gente vai fazer um comentário, a palestra, a palavra, sobre o trabalho, né? Os obreiros. Né? Rapidamente, a gente se apresentar ao Senhor como trabalhador que não tem nada que se gigantesco, né? Para nós alcançarmos a condição, né? E a Jesus de coração limpo, né? Conflito, mas é um trabalho, né? É um trabalho que é preciso para que a gente alcance essa condição que é essa encarnação, que a gente possa ter muito mais coisas a se alegrar do que entristecer. Então, é um trabalho que Paulo nos convida a fazer, né? Porque ele mesmo teve que purificar as mãos, purificar o coração, limpar, né, toda aquela
situação do Saulo para poder ser o Paulo, né? Então, que nós possamos também, seguindo-lhe o caminho, fazer esse esforço, né? Muito grandioso, para nós ainda imperfeitos, mas aqui nós estamos justamente para aprender a fazer isso, né? Então, eu deixo a todos nós com o nosso irmão Adnilson, desejando uma boa palestra, e no final eu volto para a gente encerrar, tá bom, Adnilson? Tá ok. Então, muito boa noite a todos, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações, a família aí do Alvorecer. Vamos acompanhando aqui o nosso querido irmão, amigo, o Alberto. Né? Muita paz, meu irmão, para você também. A Samara Pimentel, boa noite. A Erinéia, Indiara Kelly, a Denise, a Luciana, claro, a Cristina está aí conosco. Então, muita paz, que realmente possamos ter aí mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1 do Evangelho, Allan Kardec coloca como título Não vim destruir a lei. E hoje nós vamos ficar aqui com o item 8 desse capítulo, a aliança da ciência e da religião. E essa palavra ciência e religião, nesse período de pandemia, são duas palavras bastante comentadas, né? Hoje, na mídia, né? Na política. Então, nós estamos aí bastante familiarizados com essas duas palavras. E me recordo aqui, já que nós vamos tratar deste assunto, do querido Francisco Cândido Xavier, ou nosso querido Chico Xavier. Então, quando somos convidados a falar do Espiritismo, e em especial num tema como esse, ciência e a religião, e me recordei dele porque uma jovem, certa feita, ao procurá-lo, porque ela iria falar sobre o Espiritismo numa emissora, ia dar uma entrevista, então ela foi lá buscar uma dica, algumas orientações do médium Francisco Cândido Xavier. E como o Chico Xavier, com certeza, conhecia, até pelo fato de ela procurá-la, né? Na época havia essa amizade, né? Essa intimidade, essa relação com o Chico Xavier, né? Então ela se aproximou dele e muito feliz, né? Comentando a respeito dessa entrevista que ela ia dar. Então Chico a conhecia e conhecia bem o pensamento dela a respeito da doutrina espírita, né? Nos seus aspectos científicos, filosóficos e o aspecto religioso, né? Então, o Chico dá a seguinte orientação para ela: olha, você fala o que você quiser, mas eu vou lhe pedir uma coisa: não tire, minha irmã, Jesus do Espiritismo. Então, é muito interessante essa observação, porque palavra Deus, palavra Evangelho, a palavra Jesus, Allan Kardec, Espiritismo, quando a gente faz o emprego dessas palavras, o uso dessas palavras, seja numa reunião da família, de amigos, uma coisa que vem no momento é a religião. Motivo ainda hoje de muitas discussões,
de muita controvérsia. Né? E o fato de Chico conhecer a nossa irmã, da sua dificuldade em relação ao aspecto religioso da doutrina espírita, porque trata exclusivamente do aspecto moral. Por isso, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente esse ponto que Allan Kardec destaca para nós lá, a importância que é se a gente fosse discutir nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, de Marcos e de João, dos 4 evangelhos, se a gente fosse discutir ali o aspecto com relação às curas realizadas por Jesus, os ditos milagres, né? Os ensinos que foram tomados pela igreja para os dogmas, né? Com certeza isso daria assim bastante discussão. Então ele coloca dessa forma na introdução: dividir-se em 5 partes as matérias contidas no Evangelho, então, os atos lá comuns da vida do Cristo, relembrando aqui os milagres, as predições, as palavras, mais uma vez, que foram tomadas pela igreja para formularem, né, os fundamentos de seus dogmas e o ensino moral. Diz Allan Kardec que as 4 primeiras, os atos comuns, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, né, e por último o ensino moral. Mas das 4, as primeiras, elas têm sido objeto de controvérsia. Mas a última, ou seja, o ensino moral, ela conservou-se constantemente o quê? Inatacável. Então, essa é a observação que Allan Kardec faz. Então, até hoje, muita gente não acredita, lendo o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, com relação às predições, os milagres, né? Muita gente não acredita. Né? Jesus caminhou sobre as águas, Jesus multiplicou o pão, os peixes, né? Curou cegos, leprosos, paralíticos. Então, isso, muitas das vezes, à luz da própria ciência, é impossível. Com relação, né, a quando Jesus traz de volta o Lázaro, por exemplo, à luz da doutrina espírita, nós sabemos de que forma que se deu esse milagre da ressurreição de Lázaro. Então, esse capítulo, e Allan Kardec vai escolher exatamente como título esse capítulo: Não vim destruir a lei, porque é uma frase de Jesus. Porque, pegando esse exemplo de Lázaro, se Lázaro estava morto, literalmente morto, Jesus não poderia trazê-lo de volta, porque estaria infringindo uma lei de Deus. Já morto, isso é impossível. A própria ciência diz. Né? Então, nós sabemos que próprio Cristo diz: por que chora se Lázaro, né, ele apenas dorme? Então, sabemos hoje qual era a verdadeira e a real situação de Lázaro naquele momento. Ao ponto de Jesus, pelo fato de ter levado 2 dias para chegar essa notícia até ele, e Jesus, em 2 dias, até chegar até a presença de Lázaro no túmulo. Então, por isso, 4 dias. Né? Então, é muito interessante isso. Então, a gente observa que Jesus, se ele não veio destruir a lei que lei? A lei de Deus. Então, obviamente, ele, naquele momento ali, ele não descumpriu a lei de Deus, até porque Lázaro não estava morto. Né? Então, é muito interessante. Então, da mesma forma que nós estamos aqui, né, para falar da ciência e da religião, mas nesse aspecto maravilhoso de não tirarmos Jesus do Espiritismo, que é o nosso guia,
que é o nosso modelo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de deixar claro aqui. Tá? Então, a aliança da ciência e da religião, Allan Kardec vai dizer que são as duas alavancas da inteligência humana. Kardec já começa dizendo assim. Então, as duas alavancas. Então, o que é alavanca? Alavanca é aquilo que eleva, que sobe, que ergue. Então, a importância da ciência e da religião. E diz Allan Kardec que uma revela, ou seja, uma revela a ciência, as leis do mundo material. E a outra, a religião, ela revela as leis do mundo moral. Então, esse ponto fundamental para a gente entender esse primeiro ponto. As duas alavancas da inteligência humana, a ciência e a religião. Então, a gente poderia dizer assim que são duas escolas, duas entidades, duas organizações, como diria assim na época de Kardec, uma sociedade, a academia, né? Então, sociedade espírita na época de Kardec, as academias, né, as universidades. Então, a ciência, a academia estudava lá a ciência. Então, podemos dizer que se são duas escolas, mas estudamos uma lei só. E que lei é essa? Porque você está dizendo que uma estuda as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral, então parece que são duas leis. Né? Mas olha que coisa interessante. Mas quando nós estudamos, na verdade, a lei é uma só. Por quê? Porque se trata da lei divina ou lei natural. É a mesma lei de Deus. A lei do mundo material e a lei do mundo moral. É a mesma lei. Tanto que a primeira pergunta, quando estudamos lá na parte das leis morais, em O Livro dos Espíritos, por isso a importância, neste capítulo 1 do item 8, Allan Kardec inclui este tema, a aliança. Por que nessa palavra? Aliança da ciência e da religião, que aliança significa união, casamento, portanto, tem que caminhar juntas, tem que se amar. Então, para a gente buscar aqui fundamentar nesse primeiro momento, nessa introdução, vamos antes lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha a pergunta de Allan Kardec. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha a resposta dos espíritos na época. Sim. E a ciência? E acima de tudo, Deus. Então, há a matéria e há o espírito. E os espíritos respondem sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus, espírito e matéria vão constituir aquilo que nós conhecemos como o princípio de tudo, do que existe a famosa trindade universal. Deus, espírito e matéria. Então, diante dessa resposta, nessa questão 27, a gente volta lá, porque nós estamos tratando aqui da ciência e da religião, e acabamos de entender nesse momento que, na verdade, é uma coisa só. A lei divina e a lei natural. Então, lá no capítulo 1, da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nós estudamos as leis morais, Allan Kardec pergunta na questão 614.
que se deve entender por lei natural? Olha a pergunta. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Conclui os Espíritos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E como nós vamos estudar essa questão da aliança da ciência e da religião, como nós vimos aqui, que vai se tratar de uma coisa só, por isso a alavanca, né, a importância dessa união que eleva a humanidade. Né? E nós vamos ver aqui exemplos de que realmente tudo faz parte da lei divina. Ou como alguns preferem, é tudo na natureza. Então, Allan Kardec usa essa expressão da lei divina ou lei natural. Então, essa belíssima pergunta dele. Bom, então, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem, ele só é infeliz quando se afasta dessa lei natural, dessa lei de Deus. Então, para ficar ainda mais claro, Kardec faz outra bela pergunta, lá na questão 617. Isso para a gente, é importante nesse momento a gente fundamentar essas questões, porque ainda hoje há essa divisão, né? Procura estabelecer essa divisão. Por isso que eu falei no início, né, que ainda hoje, como está em moda a palavra ciência, quando a gente vai ouvir uma notícia sobre a questão da pandemia, né, dos cuidados, da vacina, né, quando algum órgão precisa dar uma entrevista, eles usam muito essa expressão agora, né? Olha, estamos fazendo aquilo que a ciência manda. Né? Então a gente fica pensando assim, mas por que dá tanta ênfase com relação à questão da ciência? Né? Mas nós estamos entendendo aqui que é a mesma coisa. Né? A gente precisa entender a importância da ciência hoje para nos ajudar a passar por esse momento grave que vive toda a humanidade. Mas voltando à questão 617, então. As leis divinas, pergunta Allan Kardec, que é o que compreende o seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente o procedimento moral, que nós estamos tratando de ciência, estamos falando de religião. E Allan Kardec, na introdução, coloca que ele vai buscar nos evangelhos, nos ensinamentos contidos no evangelho de Mateus, de Marcos, João e de Lucas, o ensino moral é que não dá controvérsia, o resto dá controvérsia, a parte moral. E lembrando aqui que Jesus fez questão de resumir todos os ensinamentos, todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Então, se o indivíduo não acredita na ciência, não acredita na religião, né, então ama a Deus, ama o teu próximo e ama a si mesmo. Então, isso não tem discussão. Né? Todas as religiões, esse é o pensamento mais importante, é a base de qualquer religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Observamos que o próprio Cristo, Jesus, graças a Deus, ele resumiu tudo isso para nós. Né? E aí, a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec com relação, né, às leis divinas, né, o que compreende no seu âmbito, concerne a uma outra coisa, ou tão somente o procedimento moral? Olha a resposta que os Espíritos deram. Todas as leis da natureza, olha só, meus irmãos, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo.
o cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha a resposta que os espíritos deram. Todas as leis da natureza são leis divinas. Mas só que nós estamos aqui, estamos entre nós, entre aspas, porque isso está sendo transmitido, ficará gravado e muitos terão a oportunidade, talvez, de refletir sobre o que nós estamos falando aqui, ou ter a curiosidade de mergulhar o pensamento no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e nas outras obras da codificação. Mas olha, então para nós aqui é tranquilo, né? Todas as leis da natureza são as leis divinas. Quando eu lembro uma vez perguntando lá na instituição, né, no Alvorecer, um dos seminários, a gente comentava assim da eletricidade, né? A gente fez a seguinte pergunta: quando foi que chegou a eletricidade aqui na Terra? Né? Aí a gente pensa, né? Para a gente que já tem a resposta na hora, é tranquilo. Mas quando a gente é tomado de surpresa, mas peraí, mas quando que chegou? Então a gente procura assim, buscar uma data de quando foi descoberta pelo homem a eletricidade, que está na natureza. Mas ela sempre existiu, sempre esteve aqui no planeta. Mas o homem precisou evoluir, ele precisou progredir intelectualmente para ele poder usar, né, ferramentas, instrumentos, cálculos, a inteligência para poder descobrir que estava a eletricidade. E já chegamos a tal ponto que nós estamos aqui, cada um na sua casa, né? Estamos tendo a oportunidade de estudar a terceira revelação da nossa casa, né? Em função desse recolhimento que nós estamos sofrendo nesse momento, né? Por conta da pandemia. Então, olha que coisa maravilhosa, mas sempre esteve aí. Então, por isso que é linda essa resposta. O cientista, ele estuda as leis da matéria. E o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, quando a gente fala assim, analisa, assim, a gente olha uma questão dessa, e antes da gente passar para outra questão, a gente fica ali pensando, por que está escrito, por que responderam dessa forma os espíritos, né? O cientista estuda a lei da matéria, agora o homem de bem não, além dele estudar, ele tem que praticar as leis que regem a moral, que regem a nossa vida, a vida da alma, a vida do espírito. Por que isso é importante? Nós vamos trazer um exemplo aqui agora com relação a isso. Que não basta apenas a gente, o cientista, estudar as leis da matéria, né? Mas se ele não coloca em prática, após o conhecimento, a moral, né? Se ele não acredita na alma, se ele não acredita no espírito, se ele não acredita em Deus, o que será que o homem fará do conhecimento adquirido, né? Quando ele tem a oportunidade, por exemplo, de revelar para a humanidade alguns aspectos da lei da matéria. E quando a gente fala da matéria, a gente parece que é algo assim que a gente pega. Mas a eletricidade, né, ela está dentro da lei da matéria. Porque só existem dois elementos no universo, conforme a gente viu lá. O espírito e a matéria. Mas tudo vem da onde? Vem do fluido cósmico universal. Né? Então, a eletricidade vem da onde? Do fluido cósmico universal. E o espírito. Né? É a única informação que nós não temos. Né? Então, Deus, espírito e matéria. Então, tem uma explicação logo depois de um estudo aprofundado ali a respeito da origem do espírito, da origem da matéria, que nós não vamos entrar aqui em detalhe. Então, vamos dar um exemplo aqui, para a gente entender essa questão da importância da gente, né, dessa aliança, desse casamento da ciência com a religião. Então,
foi resgatado, e depois quem quiser assistir, um vídeo de um cientista, que ele ficou muito conhecido, um físico teórico norte-americano, que ele foi o diretor dos principais laboratórios responsável pela criação das bombas, né? A famosa bomba atômica. Foram duas, porque foram duas bombas jogadas em Hiroshima, né? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Conhecido como o Projeto Manhattan. Então, hoje a gente não tem mais notícia, a gente não lembra, por exemplo, do Robert Oppenheimer. Nós não lembramos dele. Em função desse estudo aqui, eu consegui resgatar. Resgatando essa informação, hoje a gente tem resgatando essa informação, eu vi que tem um vídeo dele na internet, desse cientista, falando a respeito desse projeto. Mas no vídeo, depois vocês procuram lá no YouTube, que tem lá, né? Criação lá da bomba atômica, coloca lá o diretor desse principal laboratório que desenvolveu a bomba atômica, né? O Robert. Então, por que eu estou trazendo esse nosso irmão aqui? Porque ele diz assim, olha, isso está no vídeo, está legendado lá. Tornei-me a morte, a destruidora dos mundos. Então, com esta frase, ele acaba ficando mais conhecido ainda. Ele ficou muito conhecido na época por conta da bomba atômica. Mas ficou mais conhecido ainda por essa declaração de arrependimento. Porque, segundo ele, né, não foi muito bem esclarecido na época a utilização da bomba atômica. Né? Então, toda a equipe dele que estava lá envolvida nesse projeto, né? Há até um documentário também na internet dos outros cientistas que participaram, né, desse projeto. Então, ele ficou muito conhecido em função da destruição lá de Hiroshima e Nagasaki. Mas veja o arrependimento desse nosso irmão. Inclusive Einstein também, né, que desenvolveu lá a teoria e acabou também, né, contribuiu também nas suas pesquisas, né, e também há por parte dele esse arrependimento. Então, a ciência, sem um homem de bem, sem as consequências morais, geram esse sofrimento. Então, aqui vemos a importância dessa aliança, dessa união, desse casamento da ciência com a religião. Né? Ou seja, o que é casamento? Casamento é cuidar um do outro, que se ajudam, e não a destruição. Então, olha o exemplo que nós estamos vendo aqui, clássico. Então, a partir da descoberta, eu estou comentando isso em função dessa resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Né? Ou seja, todas as leis da natureza são leis divinas. Então, se eles conseguiram fazer essa descoberta, se o homem fez essa descoberta, não era com essa finalidade. Pois que Deus é o autor de tudo. Então, Deus não criou nada para a destruição do homem. Aquilo que está lá no livro dos Espíritos, quando nós estudamos a lei da destruição, o que para nós, Deus dos Espíritos, é destruição, não, é apenas transformação. Mas aquilo que o homem cria para destruição é diferente. Né? Vai trazer sofrimento. Então, por isso essa resposta maravilhosa. Né? O cientista estuda as leis da matéria. E o homem de bem estuda e pratica as da alma. Né? Mas se o cientista que estuda as leis da matéria for um homem de bem, né, com certeza, como já se sabe na história, que alguns cientistas não participaram, foram convidados por Robert e não participaram, né, da construção dessa bomba atômica. Então, é interessante isso. Dado é ao homem, então, aprofundar umas e outras. Então, lembra quando nós falamos aqui do exemplo da eletricidade? Olha, a eletricidade está aqui. Desde que o mundo é mundo, está aqui na Terra, os elementos. O homem precisou desenvolver a sua inteligência
para materializar para todos nós aqui a eletricidade. Então, Kardec pergunta, então é dado ao homem aprofundar umas e outras? Resposta, mas uma única existência não lhe basta para isso. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que se precisa, o ser, a fim de se considerar perfeito, ainda que se pense apenas na distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Então, quando a gente vai lendo essas respostas dos espíritos, do homem selvagem ao homem civilizado. Se o homem é civilizado, como é que ele constrói armas, né, de destruição em massa? Então, veja a proposta dos espíritos aqui. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo. Né? Insuficientemente seria apenas tanto para a existência mais longa possível. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, entre as leis divinas, umas vão regular o movimento e a relação das matérias brutas, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Essa é a resposta que os espíritos estão dando aqui. Entre as leis divinas, umas regulam, então, o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras, diz os espíritos Allan Kardec, dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes, que contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma, que são as leis morais. Então, observamos aqui que nós estamos estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8, aliança da ciência com a religião. Mas quando nós vamos lá no primeiro livro, está lá toda essa informação importante para dar embasamento naquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, ampliando os estudos, mas Allan Kardec vai buscar o que? A parte moral, para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós estamos aqui fundamentando, né? Veja a importância que é a ciência. Né? Então, uma estuda as leis das físicas e a outra a relação com Deus e seus semelhantes, que contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. Então, são as leis morais. E aí, para fechar, Allan Kardec, então, na questão 618, né? Então, são as mesmas, agora que é importante também, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Então, nós temos aqui a lei divina, a lei natural, que nós conhecemos hoje aqui na Terra. Mas, e em outros mundos? São as mesmas? Aí, olha a resposta. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas, então, ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, por que essa resposta ela é importante? Porque quando nós estudamos, por exemplo, na Revista Espírita, como que habitam, como que vivem os espíritos, né? No planeta Júpiter, por exemplo, porque isso está publicado na Revista Espírita, né? Eu lembro de ter citado várias vezes, quando a gente teve a oportunidade de no Alvorecer. Estamos aqui hoje, novamente, no Alvorecer, e relembrando isso, lá na Revista Espírita, né? Nos artigos lá de março e agosto de 1858. Né? Então, o Espírito trazendo lá a informação de como que é a vida no planeta Júpiter. Né? Mas, para a ciência, ainda hoje, é impossível ter vida no planeta Júpiter. Mas olha o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Né? Primeira pergunta, né? Então, são as mesmas para todos os mundos? Essas leis divinas, ou as leis divinas, ou as leis da natureza? Não. A razão está a dizer que deve ser apropriada à natureza de cada mundo. Né? Então, como é a lei divina, é a lei da natureza, então significa que a lei lá no planeta Júpiter é a mesma lei.
só que apropriado às condições deles que vivem lá, daqueles seres que habitam aquele mundo. Então, para nós espíritas que temos essa informação, que temos essa revelação, a gente pode muito bem explicar, né? Utilizando dessas respostas que os espíritos deram. Né? Então, tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, elas não podem se contradizer. Então, se fosse, diz Allan Kardec, a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus, ele não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa. E Allan Kardec vai dizer para nós qual é a observação defeituosa que existe ainda no mundo com relação a essa divisão, que muitos insistem ainda com relação à ciência e à religião. Então, ele diz uma coisa só, a observação que Allan Kardec faz, de excesso de exclusivismo, incredulidade e a intolerância. Então, só repetindo aqui, a incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa, ou seja, um defeito que a humanidade ainda carrega, que é a de excesso de exclusivismo, o que vale apenas a ciência. Não. Por quê? Tem pessoas que, né, são tão... tem tanta dificuldade no aspecto religioso que apenas só consideram o que diz a religião. Então, nós temos exemplos, né, de doutrinas, de pessoas que seguem determinadas doutrinas religiosas, por exemplo, que, né, não aceita a transfusão de sangue, por exemplo. Mesmo que a ciência na área médica, né, explique a necessidade de uma transfusão, mas quem é adepto dessa religião, né, ela não aceita de forma nenhuma. Né? Então, olha a expressão utilizada por Allan Kardec no capítulo 1, no seu item 8. Então, esse excesso de exclusivismo. E aí vem a outra, que é incredulidade. Né? Muitos não acreditam na ciência e outros que só acreditam na religião. E aí, a última palavra que ele utiliza, a intolerância. Então, a intolerância é ainda uma chaga, né? Um mal que ainda está aqui na sociedade. Isso em função do quê? Da nossa condição ainda evolutiva. Lembra lá na outra questão que nós lemos, né? Quer dizer, numa encarnação só é impossível nós adquirirmos tudo que está na lei divina. O homem ele tem acesso a essas leis, sim. O homem vai estudando, ele vai mergulhando no pensamento e vai descobrindo, vai revelando para nós. Olha quanto tempo que demorou para a gente chegar na condição que nós estamos aqui hoje. Não é? Quando o homem teve acesso a determinadas informações, né? Não construiu lá a bomba atômica, com todo o conhecimento que ele tinha, né? Mas, se o homem não acredita em Deus, não acredita na lei divina, aí vem o quê? Excesso de exclusivismo, a incredulidade e a intolerância. E nós vamos aqui dar um exemplo, podemos dizer até 2 exemplos, né, dos excessos de exclusivismo e de incredulidade e a terrível intolerância. Né? Então, são chegados os tempos, né, em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Frasezinha que Allan Kardec coloca lá. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, né,
tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente parte desse ensino, tem de ser levantado. E o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que estão apoiando-se uma à outra e marchando, combinadas, se prestarão muito concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, é isso que Allan Kardec conclui nessa frase aqui, nesse texto, né? Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, vou pegar um outro trechinho aqui, para a gente ver a importância que é a conclusão, né, desse texto. Né? A ciência e a religião, então, não puderam até hoje entender-se porque encarada cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, ou seja, um traço de união que as aproximasse. Então, esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, mais uma vez, então, para nós aqui, isso é natural. A nossa relação com o mundo espiritual, para nós, é natural. A codificação, o livro dos espíritos, as obras, elas vieram do mundo espiritual, através da mediunidade. Kardec preparava lá a reunião mediúnica, fazia as perguntas, os espíritos, né, davam as respostas. Então, o que nós conhecemos no espiritismo vem do mundo espiritual. Né? Então, para nós aqui, esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações. Tanto é que os espíritos dizem assim, né? Existe um mundo material e um mundo espiritual. Então, existe essa relação. É impossível dizer que são dois mundos ou dois universos. Não, é uma coisa só. Por isso existe essa relação. Tanto é que os espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos podem interferir nos nossos pensamentos, nas nossas ações, qual foi a resposta? Muito mais do que a gente possa imaginar. De ordinário, são esses que vos dirigem. Então, esses espíritos estão aqui. Né? Então, uma vez comprovado pela experiência essas relações, nova luz se fez. Então, a fé dirigiu-se à razão. Então, esta nada encontrou de ilógico na fé, porque Kardec consolida, né, essa informação em função de tudo aquilo que ele experienciou, de tudo aquilo que ele viveu na sua época, né? Trazendo, né, essas revelações do mundo espiritual. Então, naquele período ainda, a ciência, né, era declarada realmente essa divisão da ciência com a religião. Por isso, Allan Kardec colocar esse item no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque era o que se enfrentava naquela época. E é diferente ainda hoje? Não. Ainda há muitos grupos, muitos cientistas que ainda não acreditam em Deus. E assim como há muitos religiosos que não acreditam na ciência. Né? Então, vencido foi o materialismo. Mas nisso, diz Allan Kardec, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, sem até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, e se tentam resistir em vez de o acompanharem. Então, é toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Né? Então, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega à sua plena realização.
e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Diz Allan Kardec: fáceis são as de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, Kardec encerra esse item 8 da aliança da ciência com a religião dessa forma. Né? Então, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, toda essa discussão que há hoje com relação à ciência e à religião terá um fim. Mas quando? Quando nós atingirmos esse progresso. Né? E ainda vai demorar um pouquinho. Né? Então, isso é muito interessante. Então, para a gente ter uma ideia dessa questão do exclusivismo, da intolerância, né? Até hoje se discute em relação à questão da alma, do espírito, né? Que está contida lá na Bíblia. Né? Deus existe. Hoje temos o Espiritismo, a terceira revelação, aguardando o quê? O amadurecimento da humanidade para que se cumprisse, então, a promessa de Jesus. Então, até isso teve que se esperar, porque era uma promessa de Jesus. Né? Então, eu acho interessante isso aqui, né? Está no livro de Emmanuel, A Ciência e a Religião. Infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças de esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra nas afirmações arriscadas e absurdas. Então, a ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Olha o que diz o Emmanuel, né? Então, uma e outra abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindo-se como polos contrários dentro dos seus conflitos, e tem somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. Então, encerra Emmanuel dizendo assim, ó, então, entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba, e no círculo dessas vibrações antagônicas, acha-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando naturalmente na esfera das coisas todas as suas preocupações. Né? Então, veja que coisa. Leva-se tempo, muitas das vezes, para a gente ter esse amadurecimento mesmo. Né? Então, fica aí esse momento maravilhoso para a gente, né? Essa mensagem que a gente traz aqui para a gente encerrar, da Joana de Anjos, no livro A Entrega-te a Deus, que tem como título A Religião Cósmica do Amor. Então, para nós que conhecemos o Espiritismo, é uma honra, é um privilégio, em função das revelações que são trazidas para cada um de nós. Então, a Joana de Anjos diz assim, olha, não há mais lugar para qualquer tipo de crença religiosa que se apresenta como manifestações totalitárias, eliminando a capacidade do crente de pesquisar, de aceitar ou não os seus postulados, sendo-lhe exigido crer sem entender. Né? Espera aí que eu vou voltar aqui. Crer sem entender. A misericórdia divina, ela proporcionou à humanidade uma crença religiosa que atende perfeitamente ao mandamento maior e, ao mesmo tempo, conforta e tolera todos quanto não lhe dão guarida. Continua Joana de Anjos. Ao Espiritismo compete, então, portanto, o dever, por intermédio dos espíritas sinceros, de propagar os seus postulados, e a gente vê bem aqui, com todo esforço que nós estamos fazendo na divulgação da doutrina pela internet, não é tão simples assim,
as dificuldades ainda da tecnologia, para muitos de nós ainda, mas ela está pedindo aqui, ó. Então, é uma das nossas tarefas, da nossa missão, divulgar o Espiritismo. Divulgar as imorredoras lições do Evangelho, de demonstrar a excelência dos seus paradigmas, o alto significado de que se faz instrumento as comunicações espirituais, a magnitude da reencarnação, a convivência com o bem e a sintonia com o inefável amor de nosso Pai. A religião, diz ela, cósmica do amor, desse modo, no Espiritismo, encontra, então, o solo abençoado e fértil para apresentar-se e florescer-se, produzindo os frutos da felicidade que todos nós aspiramos. Então, a humanidade que ignora necessita de orientação. Semeia, pois, cantando o sermão das bem-aventuranças, encorajando os espíritos para o avanço. Não te preocupes, diz ela, né, com a cega, ou seja, com a colheita, permanecendo na sementeira do Espiritismo e aguardando o tempo. Onde esteja, com quem te encontres, dá o teu testemunho de felicidade que te propicia a fé espírita, que te enriquece o ser real que és. Então, muita paz e Jesus abençoe os nossos corações. Te agradece, Adnilson, né? E eu peço para você fazer o encerramento com a prece. Tá bom? Vamos acompanhar. Então, meus irmãos, vamos aproveitar este momento que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E me recordando aqui de um dos seus discípulos perguntando para Jesus: Senhor, por que ao iniciar uma tarefa, após o término dessa tarefa, o Senhor busca a oração? Por que ora tanto, mestre? E Jesus respondeu de que a alma ela tem muito mais necessidade da oração do que o homem de pão. A alma tem muito mais necessidade da oração do que o homem, a matéria de pão. Essa foi a resposta que Jesus, esse mestre, nosso guia, deu aos seus discípulos. Então, Senhor Jesus, aqui nós paramos um pouquinho para orarmos, para te pedir, Senhor, para que nos abençoe. Porque realmente, mestre, estamos aqui vivendo esse momento difícil. Toda a humanidade, no dizer de Bezerra de Menezes, no dia 10 de novembro de 2019, através do médium Divaldo Pereira Franco, que seria um dos momentos mais terríveis da história da humanidade. Mas que a gente tivesse calma, porque estaríamos sob seus cuidados especiais. E não somente a pena de Ismael, que governa o nosso Brasil. Mas te pedimos, Jesus, aumente a nossa fé, fortaleça, nos dê força e coragem para que a gente possa prosseguir nesses momentos difíceis para todos nós, encarnados e desencarnados. Derrame sobre nós, Senhor, as suas bênçãos de muita paz, de muito amor, de muita saúde para todos nós. E em teu nome, mestre, em nome dos espíritos amigos que dirigem, que orientam as atividades do alvorecer, pedir então a permissão para dar por encerrado as nossas reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Adnilson. Muita paz aos nossos irmãos.